Bom dia a todos. Bem-vindos à segunda parte da Escolhe. Hoje a gente vai ter a palestra sobre a Itália. Hoje os palestrantes serão o professor Fernando Fonseca, que é presidente da CERIND e também cuida bastante da parte da Itália. O professor Marcel, que é responsável, um dos responsáveis pelo exame do Instituto Italiano de Cultura. E vamos ter mais 2 alunos falando sobre experiência de aproveitamento de créditos na Universidade de Padua. Bom, eu queria começar com o professor Fernando Fonseca. Bom dia a todos, acho que todo mundo já me conhece, né? Então agora a gente vai trocar algumas informações sobre esses intercâmbios com a Itália. Revisando quem já assistiu aos anteriores, mas para ter toda a informação em cada uma delas, nós temos acordos internacionais com a Poli, outros acordos bilaterais com a USP, tem o programa Ciências Sem Fronteiras, que ele não precisa ter acordo para enviar os alunos para as faculdades e universidades italianas, e a gente tem intercâmbio aberto. Só lembrando, não vou falar mais nada de intercâmbio aberto só pode ser feito quando nem a USP, nem a Poli tem convênio com essa universidade. Você concorre, paga as taxas, segue as regras e traz a sua candidatura. A sua candidatura tem que ser validada aqui. Quer dizer, você faz o trabalho de contato. Então, por exemplo, na Universidade de Pavia a gente não tem nenhum contato. Se não me engano, ela não está no Ciência Sem Fronteira. Não me lembro, acho que em Pavia não está. Mas se alguém, por exemplo, for aceito em Pavia, faz todo o trâmite e vem submeter a sua candidatura aqui. Se você estiver dentro dos critérios da CERIND, você pode ir. Isso tem intercâmbio aberto. O que eu vou me ater um pouquinho mais são com essas universidades aqui, que nós temos acordos bilaterais com a Poli. Quem entrou, que não estava ano passado, é a Universidade da La Sapienza de Roma. Esse acordo é novo, foi assinado no início do ano e ele já está vigente. Tá? Então, esses são os nossos parceiros de longa data. Projeto de Milão, quase 10 anos. Projeto de Turim, 9 anos. Depois, Padua, também nós temos há muitos anos. E essas outras escolas, Palermo e Marchi, há uns 3 anos. E La Sapienza, há alguns meses. Tá? Em primeiro lugar, eu queria falar repetir a questão do acordo de duplo diploma com a Itália e ressaltar algumas peculiaridades. É aquele acordo que você vai com 3 anos e meio, é selecionado no 6º semestre e vai no 8º. Então, em agosto deste ano, provavelmente, a gente abre o processo unificado de duplo diploma, onde existem as vagas para Milão e para Turim. Nos últimos anos, nós temos tido 10 vagas para cada uma em todas as especialidades que eles tenham lá. A gente tem um estágio bastante avançado, mas que talvez não vá conseguir pôr para esse edital, com a Universidade de Bolonha, em civil e ambiental. Tá? Que devem sair, se a gente conseguir, vai ser para 2015. Se não entrar no processo unificado, ou seja, se até agosto não tiver assinado, que é um pouco complicado assinar até agosto, a gente vai abrir um processo seletivo especial para que vá a primeira turma em 2015. Mas por enquanto é ambiental e civil, lá em Bolonha. Então, o que tem de diferente? O que eu vou falar logo de cara? Faz 3 anos e meio aqui e faz a Laurea Magistrale em Milão e Turim. Volta, faz 10 semestres, faz o 10º semestre. Quem está indo agora está no EC2, então como sempre foi. Existe um 10º semestre a cada curso diferente para toda a Poli. Você tem um compromisso dos 10 semestres. Quando que você só faz o 10º semestre? Quando o curso que você faz na Poli, você faz na Itália. Então, se você faz mecânica e faz mecânica aqui, até se você fizer automobilística, você consegue ainda só fazer um semestre. Mas eletrônica, você só tem um semestre. O que é permitido e é muitas vezes pedido para a Itália é fazer o que a gente chama de duplo diploma cruzado.
você faz um duplo diploma de mecânica aqui e faz da aeronáutica aeroespacial em Milão. Você faz de automação aqui e faz em biomédica em Turim. Você faz eletrônica, telecomunicações aqui e faz engenharia matemática em Turim ou Milão. Como o curso que você vai fazer em Milão é diferente do que você está aqui, esse acordo não vale mais. O que você teria que fazer? Fazer 1 ano e meio na volta. Porque a Poli vai te dar engenharia mecânica. E você vai ter engenharia aeronáutica por Milão. Então, o mercado brasileiro vai reconhecer o engenheiro da Poli de mecânica. O que aconteceu e eu expliquei no primeiro dia? Você não vai fazer o 8º no semestre de mecânica aqui. Vai fazer um monte de aeronáutica lá. Esse 8º, quando é mecânica, mesmo que não seja o mesmo, as mesmas disciplinas, é um engenheiro mecânico, eletrônico, telecomunicações, seja o que for. Quando você faz aqui automação e lá biomédica, você não fez 2 anos que você trocou por um de automação ou mecatrônica. Vocês entendem isso? Então o acordo não vale mais. O que é o fato? O seu departamento vê o que você fez e não exige 1 ano e meio, exige 1 ano talvez. Por quê? Os italianos primeiros têm que aceitar que o seu perfil inicial, que a gente chamaria, a laurea deles acabou aqui. Então, um colega que vai estudar com você neste curso fez 3 anos e recebeu um diploma. Ele é bacharel em mecânica, alguma coisa assim. Ou ele é engenharia mecânica, ele é engenheiro mecânico, com 3 anos. Aqui é um master, é um mestrado europeu. Não é um mestrado brasileiro, mas é um mestrado europeu. Ele vai receber. O seu colega que vai fazer exatamente o seu curso fez 3 anos e recebeu um diploma e encerrou. O curso, um dos programas das vantagens do Acordo de Bolonha é haver essa mobilidade no meio do curso. Você faz 3 anos e aí você fez engenharia civil e vai para engenharia ambiental nos últimos 2, na laurea magistral. Isso é estimulado que seja feito. Você não tem que fazer 5 anos da mesma coisa. Você possa depois de um certo tempo. Só que este curso precisa aceitar você segundo a sua formação. Então eu já tive engenheiro de sistemas eletrônicos aqui que não foi aceito em biomédica em Turim. Eles julgaram, falaram, não tem os requisitos mínimos, não aceito. Os engenheiros navais, daqui não tem engenharia naval, nenhum dos 2. Eles iam fazer produção em Milão e Turim. Turim, há 4 anos, não aceita mais engenheiro naval. Não adianta mandar que você não vai fazer produção. Você vai fazer mecânica, mas produção não. Tá? Ou seja, a escola parceira que aceita o seu currículo. Você pode até mudar de curso, mas eles precisam aceitar. No mínimo, você fica no curso que você estava. Você não é recusado. Então, se você pleiteia fazer automobilística e eles te recusam em automobilística, em Turim, você faz mecânica. Você é engenheiro mecânico, você não faz mecânica. Por exemplo, tem gente que era engenheiro civil, queria fazer engenharia de produção, mas não cola. É muito longe. Eles não aceitam, não adianta nem mandar nisso. Então tem uma certa afinidade. Se você entra nos bancos de concurso, tem lá, ó, podem fazer essa laurea magistral, lá de engenheiros formados, nesse curso, de qualquer lugar do mundo, da Itália, da Europa. Entenderam isso? Então, mudou de curso, isso aqui não vale mais. O seu departamento determina. Então, eu estava dizendo, engenharia biomédica para automação, a automação tem exigido 1 semestre somente. Mas é o departamento que exige. Aquela coordenação que exige. Engenharia mecânica, você fez aeroespacial, provavelmente eles vão exigir 1 ano. Porque você não vai fazer certas coisas, você vai fazer outras coisas em aeroespacial, não vai fazer algumas coisas do mecânico tradicional. Só que perante o mercado brasileiro, o CREA que vai ser dado a você é engenharia mecânica. Nós não temos engenheiro aeronáutico aqui. Entenderam isso? Então o departamento, voltando, porque você tem muitas opções aqui, principalmente neste semestre, esse terceiro, você tem uma gama assim, de 80 disciplinas, você escolhe 4. Então, não tem 2 engenheiros iguais, porque você tem muita flexibilidade lá. Vocês imaginam que em Turim tem 39 mil alunos.
A Poli tem 4.400. A USP tem 98 mil, um terço da USP só de engenharia e arquitetura. Milão tem dessa ordem, em torno de 40 mil alunos. Então tem opção para todo mundo, tem aluno à vontade. Aqui nós temos só os 920, 30 que a gente tem a cada ingresso. Então a gente não é possível você dar uma variedade tão grande de ter salas com no mínimo 10 alunos, que é a regra da Poli. Tem que ter no mínimo 10 alunos inscritos no curso optativo. Então essa grande quantidade de alunos e a grande variedade de oferta permite que você faça isso também. Mas não é igual, isso aqui está fora. É até 1 ano e meio. Por quem faz engenharia matemática? Engenharia matemática, já vou dizer, cara, é o curso mais difícil que tem em Milão. Mas longa data é o mais difícil. De Turim, também diz que é muito difícil. Mas tem outros cursos bem complicados de Turim também, em termos de dificuldade. Tem gente que quer fazer. Eu previno, avisa, sua conta de risco. Você quer? Quero, o cara faz. Todo o modelamento da engenharia você coloca num curso. Da engenharia elétrica até a engenharia aeronáutica. Todo o modelamento. E depois que você pega a questão, ela fica muito interessante. Tem uma aceitação muito grande aqui no Brasil, no mercado financeiro. Esses caras estão voltando, já temos 5 engenheiros matemáticos formados na Itália. Existe também engenheiro matemático na França e engenheiro matemático na Alemanha. Tá? Mas a gente só tem formado pela Itália. Esse curso não existe nada parecido aqui. Só que como tem um modelamento de toda a engenharia, de tudo que vocês imaginar, de prédio, de sísmica, de mecânica, de vibração, de submarino, sei lá, de circuito eletrônico, tudo que você quiser, está tudo ali. Então praticamente todo mundo tem a formação mínima para começar e vai se desenvolver ao longo dessa data. Volta aqui, depende, geralmente vai ter que fazer mais. Então o ano que vem, quem deseja fazer planejamento de estudos, vai se candidatar ali por volta de fevereiro e vai em setembro. E assim no quinto ano. Enquanto você tem uma disciplina, você pode ir, inclusive antes do 10º. Você pode ir no 8º. Geralmente vai antes do 10º semestre. Mas a gente está tentando ver se mesmo quem já está no 6º ano, se quiser fazer, faz. Pode ir. O problema é que não tem mais bolsa a partir de 90% do curso. Nenhuma bolsa que a gente tem no horizonte paga depois que você completou 90% do curso. Só que você teve 4 anos e meio para se preparar, para economizar, para poder ir fazer o que você quer. A gente não tem nenhum problema que você vá, faça 6 meses, faça 1 ano, faltando uma disciplina. Para vocês terem uma ideia só dos números, eu queria colocar para vocês que, no caso do diploma, nós tivemos aí 731. 731, isso aqui dá menos de 1/3. Só que aqui são 2 faculdades só, 2 politécnicos. Aqui nós temos, dos outros 500 e tanto, são 29 universidades francesas, mais uma alemã e uma portuguesa. O Politécnico de Milão é uma faculdade que nós mais enviamos alunos de toda a história do diploma da Poli, que é o Politécnico de Milão. É o primeiro que recebeu o maior número de alunos até hoje. Turim acho que é o 4º. Darmstadt que vem na frente. O primeiro é Milão, o segundo é Darmstadt, o terceiro é Turim, que a gente tem mandado. Quer dizer, todos os momentos. E nós temos um número menor de aproveitamento de estudos, porque nós temos 10 vagas de duplo diploma e 5 de aproveitamento de estudos, fora o Ciência Sem Fronteira nas vagas de balcão. O que é vaga de balcão? Essas 10 vagas de duplo diploma, todo ano, e 5 são acordos entre a Poli e o Politécnico de Milão e o Politécnico de Turim. Então, normalmente a gente manda 30 alunos por ano. As vagas que o Ciência Sem Fronteira oferece são outras vagas que eles oferecem para todos os brasileiros. E que você pode concorrer também, independente de ter passado aqui ou não. Aí passa pelo processo de seleção do Ciência Sem Fronteira e vai para frente. O nosso desafio hoje é trazer mais alunos de lá. Então a gente tem um número muito pequeno de alunos que vêm para cá, geralmente os que vêm não voltam. Acabam se empregando por aqui mesmo. Só que aqueles que têm pretensão de voltar para a Itália, eles têm
O problema é que nunca, na Itália é possível você acabar com 10 e louvor. Imagina fazer a poli, todas as matérias 10. Você imagina isso? Então na Itália é possível fazer isso. Você faz 10 e louvor. Na verdade é 110 e louvor. Por quê? Você pode fazer o exame mesmo tendo passado nele na Itália. Então aqui você tirou 5 e 0, você não pode fazer mais. Já passou, sua chance já foi. Você fala, não posso fazer, não pode tirar 6? Não pode. Na Itália você pode. Você pode fazer até 3 vezes teoricamente e 7 vezes efetivamente. O mesmo exame. Então você tira 6, você fala, não. Na hora que você faz o exame oral, então chega no anfiteatro, você chega aqui e o professor da frente pede para você fazer uma questão na frente de todo o anfiteatro. Você vai lá, você tem 15 minutos para responder para ele ou fazer na lousa. E ele te dá uma nota. Então a escala dele vai de 1 a 30. Ele fala, você tem 22. 22 você já passou, com 18 você passa. Fala, não, professor, eu não aceito isso não. Eu vou voltar daqui 15 dias fazer de novo. Muito obrigado. Você vai para o próximo, vem para o próximo. Vai fazendo. Então eles vão fazendo até dia 30. É uma questão cultural italiana que em certos concursos públicos na Itália, se você não tiver 110 de louvor, você não se inscreve. Se quiser entrar na ENI, na Petrobras italiana, se quiser entrar no serviço público, você tem que ter 110 de louvor. Então, tem aluno que fica lá fazendo até tirar o 130, até o 110. E na tese tem que também carimbar lá o 10. Os nossos alunos já tivemos vários politécnicos que em 1 ano, 2 anos fizeram 110 de louvor. Vários desses 200 aqui. Certo? Vários que eu digo uns 20. 10%. Só que é dificílimo fazer isso lá. A gente já teve o melhor aluno lá no determinado ano de uma especialidade. Já tivemos um aluno que fez tudo que o italiano faz, de 2 anos a 3 anos, fez em 1 ano e meio, com 110 de louvor. É empenho de cada um. É outro modo de estudar, talvez vocês nunca estudaram tanto na vida como vão estudar lá, como vão estudar em Darmstadt, como vão estudar na França. Mas tem um ganho. Você vai aprender, você jamais aprenderia aqui. O modo de fazer, de estudar é diferente. Certo? É diferente. O que acontece? É impossível tirar 10 na poli, não é? Os italianos não querem ninguém. Não posso tirar 10? Olha, pode, se conseguir. Não dá, é outro jeito de estudar. Você levanta de mão de prova e fazer essa série de coisas, não dá. Então a gente hoje, o desafio nosso é como convencer os italianos, se o professor puder nos ajudar, a vir para cá. Aqui, para fazer. Cada vez está vindo mais. Tem um efeito copo esse ano também, não sei porquê, mas né, um fluxo grande explodiu a vinda de estrangeiros no Brasil esse ano. Né? Mas a gente tem uma relação com poucos politécnicos, mas muito intensa. Isso aqui são dados do ano passado, 2013, para 2014, a gente tem 23 que estavam indo, esse ano são 21. 2014, são 21 politécnicos que estão indo, entre 94 que estão indo para fazer o diploma, tá? Atualmente. A gente não tem nenhum outro acordo, como eu falei, de Bolonha ainda não está nesses números, a gente não vai levantar. Outra coisa para vocês terem ideia, que os números são todos do diploma até 2013. Esse número 427 é com 29 faculdades, aqui eram 5, aí entrou a Politécnica aqui, aí depois entrou o Ponto Chaussée e a Politécnica, aqui tem 29. Por quê? Porque na França é muito pulverizada. Existem escolas de poucos alunos e muitas escolas na mesma cidade. Em Paris deve ter umas 10 escolas de engenharia. Em Milão só tem uma. Só tem o Politécnico de Milão. Em Turim só tem uma, o Politécnico de Turim. Em Bolonha só tem a Universidade de Bolonha. Tá? Em cidades compatíveis com as cidades francesas. Esse número da Itália são os 2 politécnicos. Isso aqui é somente Darmstadt. 83. E esse aqui é somente o Instituto Superior Técnico. Tá? A vinda também é desproporcional, né? Que está vindo, você vê que estão vindo, tem esses 14 aqui que vieram para a Poli, tem esses que vieram esse ano, ainda não estão contabilizados aqui, né? Que dá esse total para vocês terem ideia. Então, apesar de serem poucas faculdades, ele tem um intercâmbio bastante intenso. Para vocês verem de aproveitamento de estudos, o país que nós temos mais intercâmbio que a gente envia é a França, 181. Depois é a Itália, com 131. Depois, aqui, que é a Espanha com 104, não, é a Alemanha, 129,
e 104. Por quê? Reflete com as grandes escolas que a gente tem intercâmbio de duplo diploma. O duplo diploma acaba refletindo no intercâmbio que a gente tem com esses países. Mas tem todos esses outros aqui, muitos deles agora, nesse último ano, ó, você vê que os números são bem maiores, desde 2012 foi o primeiro ano de Ciência Sem Fronteiras, esse aqui é o segundo ano de Ciência Sem Fronteiras. Até aqui não tinha Ciência Sem Fronteiras, era só USP e Poli. Então o número 80, ele passa a mais que dobrar a partir do Ciência Sem Fronteiras. Para receber, não tem Ciência Sem Fronteiras, mas também dobrou. Está vendo? 66 para 110, não tem nenhuma Ciência Sem Fronteiras para estrangeiro vir. É o efeito brasileiro no exterior. Você vai lá, conhece um colega que passa a vir. Né? Então a gente tem esses números também altos, que multiplicaram bastante em 2012, 2013, em função dos brasileiros no exterior. Agora eu queria falar para vocês um pouco mais rapidamente da questão dos vários politécnicos. Então, o primeiro Politécnico de Milão, que é o mais antigo, talvez o mais bem classificado nos rankings mundiais de toda a Itália, depende do aspecto, porque aqui é só engenharia. É como se a Poli fosse independente da USP. Só o Politécnico, tem alguns politécnicos, não é só, é Milão, Turim, aquele que a gente faz também do Politécnico de Alemarque. Depois as faculdades de engenharia independentes, acho que são só, não me lembro se tem uma outra. Mas são universidades, como a USP, que tem faculdades de engenharia. Eles têm três campi, né? Na Lombardia, então você está em Milão, você tem Lecco e tem onde a outra? É Como. Como está aqui no lado, que é o campus internacional. No campus de Como, todos os cursos são integralmente em inglês, que é o curso de produção, e o segundo acho que é de mecânica, não me lembro exatamente, isso é exclusivamente de inglês. Ele começou como sendo só Como, porque é uma cidade muito pequena, muito menor, uma cidade turística, e o Politécnico concentrou os esforços dele para acolher os estrangeiros. O Politécnico de Milão tem em torno de 5.000 estrangeiros, que estão, depois eu vou explicar para vocês, estão também em Milão. Metade dos estudantes de Como são chineses. São em torno de 1.500 a 2.000 alunos aqui em Como, mas metade são chineses. Então todo o resto do mundo que quer fazer curso de inglês vai lá. Só que, para poder se inserir nesse mercado, principalmente para atrair o Oriente e a Ásia, eles passaram a dar cursos em inglês. Para vocês terem uma ideia, Milão tem um campus em Xangai, onde os professores italianos dão aula em chinês, em mandarim. Porque todas as universidades europeias têm campus na China. E eles, para inovar, dão aulas em mandarim. Só que eles querem atrair, são poucos que eles conseguem atrair para a Europa. Todas as universidades europeias têm curso. Eles tiveram que dar o curso em inglês. O que está acontecendo é que, paulatinamente, todos os cursos de Milão são em inglês. Paulatinamente. Então você vai, a cada ano, eu não pus aqui, você entra lá, você vai ver que vai sempre ter uma bandeirinha inglesa e italiana. A tendência é não ter mais cursos em italiano e ter somente em inglês. Tá? Só que exigia a seguinte coisa. Quando chegar do Rio eu explico para vocês, é outra coisa. Então, aqui em Milão existe um campus novo, que é na região de Bovisa. O campus Leonardo fica no centro da cidade, que é o campus histórico, onde começou o programa de Milão. Alguns cursos ficaram lá, como a eletrônica ficou lá, e alguns foram para esse campus que fica na periferia de Milão, onde tinha uma zona industrial, Bovisa, que tem um trem que passa ali dentro, e são fábricas antigas que estão sendo transformadas. Então a aeronáutica está em Bovisa, mecânica está em Bovisa, que fica fora da cidade, mas tudo acessível para o metrô. E aí eles estão mudando esses cursos devagarinho para ser totalmente inglês. Para quê? Para atrair chineses, indianos e todo mundo o norte da Europa, todo mundo falando inglês. No campus, por exemplo, de Bovisa, eles têm outra coisa. O que tem que eu posso falar para vocês de Milão, que ela é muito importante do ponto de vista de engenharia de produção. Talvez seja um dos cursos de engenharia de produção mais importantes de toda a Europa, em Milão. Então, tudo mais ou menos respira engenharia gestionária. Todos os cursos têm uma forte influência de engenharia gestionária. E eles têm vários laboratórios para as indústrias em torno de Milão.
Então tem um crash test em Milão, dentro do Politécnico, de helicóptero. Os caras pegam o helicóptero, soltam o helicóptero, lá, jogam os patifa lá e vê se sobrou do helicóptero. Muda a estrutura, aí faz, tem lá uma alavanca que ele pega o helicóptero e ele dá um choque frontal. Então tem crash test de automóveis, quase todo mundo na Europa tem. Né? É normal, mas tem de helicóptero. Então a Augusta, que é uma fábrica de helicóptero ali, faz esses crash tests e faz desenvolvimento de helicóptero ali dentro do campus de Milão. E assim eles têm muitos laboratórios. Tem um túnel de vento, por exemplo, para engenharia aeronáutica, que é gigantesco, do nível que a só Embraer tem no Brasil, dentro da Universidade para Engenharia Aeroespacial. Por quê? O que vocês têm que pensar, se vocês acompanharem todas as palestras, e eu já disse no primeiro dia, que todos os países europeus desenvolveram as suas próprias engenharias, porque há 50 anos atrás eles se matavam entre si. E cada um tinha que ter o seu desenvolvimento. Você pensa que os 1000 e poucos anos, só nos últimos 50 anos tem esse negócio de comunidade europeia, para que isso nunca mais aconteça. Mas o desenvolvimento da engenharia, todos os países, da Bélgica pequenininha, a todos os demais, cada um tem a sua engenharia, que aos poucos vai se globalizando, mas não impede que exista indústria em todos os lugares, de todas as coisas. Tá? Então isso faz com que essa indústria de base, por exemplo, seja fundamental para cada um. Você vê uma engenharia europeia, você não viu todas. Por isso que faz sentido um europeu trocar de país. Para nós parece muito óbvio a gente ir lá e ter acesso ao mercado europeu. Mas por que um espanhol vai fazer engenharia na Alemanha, um francês vai fazer na Suécia? É tudo europeu, ele pode trabalhar em qualquer lugar, porque as visões das engenharias são diferentes. E ele se enriquece dentro dessas visões diferentes. Isso que tem que ser compreendido nesses termos. Então o que vocês vão fazer, quando vão fazer o duplo diploma, vão fazer a Laurea Magistrale. Você procura, tem o programa de Laurea, os 3 primeiros anos, e vocês vão fazer a Laurea Magistrale integralmente. Né, cara? No 4º semestre que eu mostrei para vocês, de todos os duplos diplomas, tudo em Milão, e vai ser em Bolonha assim também, você faz a tese. É uma tese de mestrado. No Brasil eles chamam de dissertação. Doutorado tem tese, mestrado não tem tese, mestrado tem dissertação, mas tudo bem. O que eles chamam de dissertação é o seu trabalho de fim de curso turbinado ao extremo. Você tem 6 meses para fazer o trabalho, somente ele. Você estuda, na verdade, 1 ano e meio de disciplinas. No 4º, você vai fazer a sua tese, que pode ser de uma tesina, que eles chamam, que vale 1 ponto, até uma tese que vale 7 pontos. Depois multiplicado aos 110 lá. A tese que você vai fazer, se você quiser fazer uma tesina, você pode fazer até um estado da arte. Uma coisa muito simples para se formar. Se você quiser ir para o MIT, ou ir para a Nokia, ou você quiser trabalhar dentro de uma empresa para fazer a tese, você pode. Então eu vi teses lá em Milão que poderiam ser até um doutorado. Tal a qualidade do trabalho. E você pode se deslocar para qualquer lugar do mundo que te aceite. Então nós temos vários alunos que vão para Milão e fizeram a tese em outro país. O último que a gente teve de servidor eletrônico foi fazer na TU Berlim. A tese dele foi feita pela TU Berlim. Ele entrou em contato nesse 1 ano e meio, conheceu um professor, fez a candidatura e foi. O professor dele de Milão fez todo o processo e ele foi fazer. Você pode ir para os Estados Unidos. Muitos italianos vão fazer a tese nos Estados Unidos. Ficam aqui 6 meses nos Estados Unidos. Isso, você é um aluno de lá, você pode fazer também. Você pode, inclusive, vir para cá. Você pode fazer em qualquer lugar, se você quiser. Você vem para cá e faz, dentro da realidade brasileira, uma tese que você queira. Por quê? Depois, onde você fez é uma coisa. Onde você vai se defender é lá. Você já tem há muitos anos a possibilidade de defender essa tese, escrever em inglês e defender tudo em inglês. Se o curso é inglês, você vai ter que fazer inglês mesmo. Mas eles dão a opção de você fazer italiano ou inglês, nesse sentido. Certo? Isso que eu estou falando é válido para Turim. Desculpe. Esses aqui são os cursos que a gente tem na Laurea Magistrale. Esses cursos aumentam e são modificados, segundo uma agilidade que eles têm, maior de outras. Em vez de alterar 5 anos, como a Poli tem que fazer, eles alteram os 2 últimos anos. Então eles podem mudar as nuances, juntar cursos. Hoje em dia, por exemplo, a engenharia nuclear está mais ou menos misturada com a energética. Então na engenharia energética você tem engenharia nuclear. A de petróleo, por exemplo, não aparece mais. A de petróleo está no ambiente de território. Mas o que tem a ver com o ambiente de território? É porque é um pouco de engenharia de minas,
e você dá a nuance que você quer. Se você quiser ir para a engenharia de petróleo, você vai nessa direção. Tá? Então isso tem que ser feito a cada ano. Outra coisa, você pode optar para fazer num outro campus. Então aqui está destacado o campus de Leco. Você pode dizer, tem gente que está indo para a universidade, porque Milão tem lá os seus 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio, mas é tão caótico como São Paulo, grande, tudo, com um sistema de transporte urbano que funciona. São Paulo, o transporte que funciona. Certo? Comida boa, perfume bom, tudo mais barato que São Paulo, nesse sentido. Então tem segurança, você pode ir na balada. Eu falo que umas coisas que eu perguntava para os alunos, o que se sentiu mais diferente? O professor sabe que chegar às 2 horas da manhã, uma colega que estava conosco, vai num caixa automático, que não é uma cabininha, é uma parede, e tira 200 euros às 2 da madrugada. Eu entrei em pânico na hora que ela fez isso. Eu falei, não, você é um soldado, você e eu. Qual é o problema? Você está... Mas como você tira dinheiro às 2 da madrugada na rua? Então, isso que você vai ter, mas dentro de uma cidade grande, você vai estar numa São Paulo com segurança. É o nosso sonho, né? É que a gente um dia chegue nisso. Só que tem gente que não quer ir para outra São Paulo. E vai para Leco, e vai para Como. Que são cidades extremamente tranquilas, você vai lá de bicicleta, logicamente não no inverno, mas você vai girar lá com muito mais tranquilidade a pé, bicicleta, skate, o que você puder, vai ser tudo muito perto. É uma opção que você tem e você tem que olhar se a Laura Magistrado que você vai fazer tem nessa cidade. Nem todas têm em todas as cidades, nem todas as Lauras Magistradas estão nessa cidade. Aí você tem Turim. Turim é a mesma coisa, tudo igual. Tem outros campos, então Mondovì, Marseille e Torino, tá? Geralmente você vai para Torino, só que Torino tem uma peculiaridade. Ele tem cursos que são trimestrais e outros quadrimestrais. A cada 2 meses você tem um ciclo de curso e faz o exame. Na Itália, o seu compromisso é com o exame, não é com a aula. A aula não é obrigatória. Você vai se você quiser. E aí, se você já viu o depoimento, todos os alunos talvez me falam aqui vão dizer, você às vezes tem aula entre 200 alunos, 300 alunos. Tá? O que o italiano faz? Ele estuda muito no período de férias. No período que não tem aula, que a gente chama para nós, não tem aula, é férias, né? Ali que ele vai rachar de estudar. E ele vai estudar muito. O fato de ele não ir na aula, não quer dizer que ele está na maciota, ele está estudando em casa muitas vezes. Ele vai na aula, vai numa, vai no outro. Ele vai medindo o seu comportamento para chegar e se inscrever no exame. Na hora que você inscrever no exame, você cria um compromisso com aquela disciplina. E você se inscreve no exame lá no meio do curso, lá no fim, na hora que abre os exames. Você abre e faz o exame. Então Turim tem isso várias vezes ao longo do ano. Então eu não entendi até hoje direitinho como é o negócio, mas alguns cursos são quadrimestrais e outros são trimestrais. Não que é o nosso quadrimestral, vai ter estágio, não, é só aula. E você tem disciplinas que você fecha, encerra, fecha, encerra, fecha, encerra, fecha, encerra, de tal maneira que é até possível você fazer em 1 ano e meio todo o curso. Tudo, com a tese incluída. A gente tem alguns poucos alunos que fizeram isso, é meio loucura. Mas é possível fazer, que são as tais flexibilizações que a gente não tem, que a gente tenta, está provando de fazer com esse 3. Então, esses cursos também existem. Todos esses aqui que colocaram são muito parecidos entre um politécnico e outro. Turim é uma cidade bem menor, não necessariamente mais barata, mas por ser bem menor do que Turim deve estar aí 1 milhão de habitantes, professor. A grande Turim, a cidade deve ter uns 800 mil. Mas aí que o transporte funciona mais ainda. Milão é muito grande, tem muito metrô, mas é uma cidade grande, então Bovisa está longe, aquela coisa toda. Né? Tudo acessível rapidamente, dá para você assistir aula de manhã em Bovisa e de tarde em Leonardo, por exemplo. Funciona, tudo isso. Turim fica um pouco mais fácil. É a cidade da Casa Imperial Italiana, né? do rei Vittorio Emanuele. Então tem todos o Piemonte foi aquele que unificou a Itália. A gente vê a Itália uma coisa só, certamente o Piemonte foi que fez a unificação da Itália e fez a Itália que a gente conhece hoje. E tem todos esses palácios, essas circunstâncias da Casa Real Italiana, que hoje, logicamente, não tem nenhum poder político. Só que eles têm, por exemplo, um centro de estudos que o Politécnico de Turim herdou, que era dessa Casa Real, que é um centro na periferia que é fantástico,
né? Não é muito antigo, porque antigo para a Itália é mais de 1000 anos. Então não é muito antigo, é de 300, 400 anos. A gente tinha lá, estava de arco e flecha, os caras estavam fazendo castelo, né? Que é no Porto de Turim, que tem as coisas que, as convenções, os centros de convenções, uma série de coisas. Então é muito legal. Tá? Essas cidades, com esse grande número de estudantes, eles têm, tanto Turim como Milão, a Universidade de Turim e a Universidade de Estudo de Milão. Então o número de estudantes, proporcionalmente, é muito maior que no Brasil. Logicamente, São Paulo é fora da média. Se a gente tivesse o número de alunos que tem proporcionalmente, a gente teria, sei lá, 2 milhões a 3 milhões de universitários na cidade de São Paulo. Eu acho que não tem, com todas as universidades privadas que a gente tem, né? Então tem uma vida universitária muito intensa em todos esses lugares aí. O que eu queria falar para vocês agora, então, esses são eu vou voltar aqui. O que tem de novo para esse ano? Até então, era exigido, tinha uma baixa exigência do italiano. O professor depois vai falar sobre o exame de proficiência italiano. O Ciências Sem Fronteiras exige o italiano. Turim, a partir deste ano, não para os ingressantes, mas a partir de agora para frente, ela vai exigir o inglês. Até então, todo estudante do Politécnico de Milão, de qualquer ateneu italiano, fazia um exame de inglês do tipo TOEFL, fazia independente. E você precisava do IELTS, por exemplo, você precisava de nota 5 para fechar o seu curso de engenharia na Itália. A segunda língua não é exigida no vestibular como nós. E supostamente você tem ao longo do curso. Você tem que fazer e provar que você tem uma proficiência. Eles estão exigindo dos estrangeiros antes de entrar. Então é o seguinte, se você escolher um curso, ele é inglês, a exigência que eles têm feito é B1 para inglês, naquela escala. E italiano é A2. Não é que ele não vai exigir italiano, você vai viver no território italiano. Se o curso for italiano, você vai precisar de B1 e alguns cursos é B2. Isso a gente vai divulgar mais para frente. Então, a partir desse ano, em Turim, provavelmente vai acontecer isso em Milão, você, fazendo um curso de inglês, vai ter que provar, antes de ir, como a gente faz com os outros países, a sua proficiência em inglês. E a sua proficiência um pouco menor em italiano, se o curso não for em italiano. Isso é praticamente a maior novidade que a gente tem para esses dois exames. De Padova é o seguinte, Padova e Trento são da rede Time. Padova, a gente está negociando, interessado em fazer o duplo diploma, mas o duplo diploma é mais difícil que vocês imaginam. Todo mundo quer, mas ninguém consegue tirar as dificuldades. O que a gente tem feito é fazer por curso. Pega um professor que está mais lá empenhado e a gente faz com aquele curso. Curso que sai muito em engenharia civil. Porque a gente encontra parceiros da engenharia civil, apesar da engenharia civil ser um dos cursos mais conservadores, o mais conservador é a engenharia de Minas. Né? Assim, de currículo. Não tem muita novidade nos últimos 100 anos, né? Essas coisas assim. A engenharia civil também tem muito essa conotação. Então dá todo mundo do Brasil, no mundo inteiro, bastante... É muito parecido os cursos de engenharia civil, então dá para conversar. Mas outros cursos de informática, por exemplo, é uma loucura. Não tem de uma maneira, tem gente que está lá para frente, outros que estão mais ou menos. Telecomunicações é a mesma coisa, né, que envolve rede, por exemplo, em muitos países, rede de computadores já é telecomunicações, não é mais informática, não é dado um curso de computação, por exemplo. Então, Padova, a gente tem no momento aproveitamento de estudos. Tá? E a gente está negociando, eu espero, em 2015 já ter pelo menos 1 ou 2 cursos de duplo diploma com Padova. A mesma coisa, Padova, depois da Universidade de Bolonha, é a universidade mais antiga da Itália, de 1200 alguma coisa. Bolonha, 1088 com 088, Padova é 1200 alguma coisa. Tá? E tem muitas das engenharias que a gente utiliza, e é uma cidade bem mais tranquila, bem mais acessível para custo, para transporte, e quanto menor a cidade, até um certo ponto, até uns 100 mil habitantes, ela tem todos os serviços que tem em São Paulo funcionando, com horário, tudo eficiente, limpinho, tudo arrumadinho, né? Porque eles conseguem ter esse nível de desenvolvimento nesse ponto. A La Sapienza de Roma, que está aqui no Lázio, então, a gente fechou um acordo e está vigente. Então, a partir do ano que vem, a gente vai abrir vagas para se fazer aproveitamento de estudos em aproveitamento de estudos na Universidade da La Sapienza de Roma. A La Sapienza de Roma é a USP da Itália, em tamanho, importância e praticamente idade. É muito mais antiga que a USP, proporcionalmente, mas é a grande universidade italiana. Grande até demais.
Roma é uma das poucas cidades que tem 3 universidades, que tem tudo. É a Roma 1, Roma 2, Roma 3. Tá? A primeira se chama La Sapienza, que tem os cursos clássicos. A gente está em contato com o departamento de Engenharia Civil e Química. E o departamento de Informática. São faculdades independentes que a gente está negociando com eles. Então, o que está acessível hoje é Engenharia Civil. Então, para fazer aproveitamento do estudo em La Sapienza, Engenharia Civil. Para vocês terem uma ideia, a faculdade de Engenharia Civil e Química, e aí tem outros cursos industriais, também vários cursos, fica a 300 metros do Coliseu. Você desce a estação do Coliseu, está com o Coliseu na frente, e você sobe uma escadaria e está na faculdade. Então, em termos de engenharia civil, aquela cidade é um laboratório de céu aberto, né? Tanto em termos de ruína, como ao longo dos últimos 2000 anos se construiu naquela cidade. Aquela cidade é um museu de engenharia civil real. Se fez, se testou e tem gente morando em construção há 2000 anos, há 1000, 500, 200, 300 e até 10 anos, né? Envolvido aquilo lá. E a outra universidade de Roma, que é a Roma 2, que é a Roma Tor Vergata, a gente também está negociando com eles, a gente vai apresentar. Outra que nós temos também é Palermo. Na Universidade de Estudo de Palermo, a gente tem aproveitamento de estudo. Vocês têm que pensar que o sul da Itália tem os mesmos estímulos de desenvolvimento que o nordeste do Brasil. Então, é uma universidade lá na Sicília, né, que fica aqui, que tem uma injeção de dinheiro brutal do Estado italiano. No norte, cada universidade tem que se virar para arrumar, modernizar, uma série de coisas. No sul, do Lázio para baixo, Roma exclusa, mas aqui, dessa parte da campanha, que é Nápoles para baixo, a injeção de dinheiro é impressionante. Os laboratórios são moderníssimos, tudo que é desenvolvimento, coisa nova que a Itália tem para investir, ela investe daqui para trás, para justamente dar desenvolvimento para essa região, que é menos desenvolvida que o norte da Itália. Então, do ponto de vista de ensino e de laboratório, talvez eles tenham laboratórios tão mais modernos que o norte. O norte tem que se desenvolve, presta muito serviço, tem muita rede industrial. Apesar de ser cursos estatais, a contribuição do aluno é em torno de 15 a 20%. O resto é projeto e governo. Mas eles trabalham muito atrás de dinheiro, atrás disso. Então é um curso bastante interessante para todos. E esse da Escola Politécnica, da Universidade Politécnica de Marche, era uma região que fica do lado do Adriático, na altura da Croácia. Você teria a Grécia, a Croácia, a România ali, do lado de cá da Itália, né, do lado direito, descendo de Veneza. Que eram universidades que haviam em Ancona e algumas cidades que foram reunidas por esse Universidade Politécnica de Alemanha. Isso é um convênio que eles têm com engenharia civil e por isso só vem engenheiro civil dessa universidade. Como ela está naquela região que eu falei também, ela teve grandes estímulos do governo para se modernizar e para estar sempre se atualizando em termos de laboratório e de esforços. O que nós temos agora em andamento? Então, de duplo diploma, a gente está conversando com Pádua, como eu já falei, com Trento, que é a universidade também da rede Time, mas 4 no Time, Milão, Turim, Trento e Pádua, e Bolonha. Bolonha é o que está mais avançado, tá? Em ambiental e em engenharia civil. Depois a gente tem, para aproveitamento de estudos, Parma. Parma tem um curso interessantíssimo de mecânica para a indústria alimentar. Parma é a capital europeia de máquinas para processar alimento. A gente conhece o Parmalat, conhece o Parmigiano, a gente conhece o presunto de Parma, a gente conhece os produtos, mas a riqueza de Parma não são os produtos, que são já centenários, são as fábricas de alimento. Então eles produzem máquina para processar qualquer coisa que você imagina para o mundo inteiro. Isso que faz a riqueza de Parma. E eles têm um curso de concepção de máquinas para alimentos, que é diferente do curso de mecânica. É um curso de mecânica para a indústria alimentar. Então você tem um processo, você quer fazer rapadura, certo? Quer fazer rapadura para exportar para o mundo inteiro. Você fica lá fazendo os cubinhos, ou você faz uma máquina para fazer milhões de toneladas de rapadura para inundar o mundo de rapadura. Então lá você vai desenvolver qualquer alimento que você processa, eles têm desde o processamento primário até a logística e distribuição. E o laboratório de RFID que tem em Parma é impressionante.
você tem todas as tecnologias de RFID são testadas da latinha até na hora que chega, que você monta o pallet, né? Que você faz um container para levar isso daí. Tudo no laboratório. Eles vão desenvolvendo as tecnologias de logística voltada para pacotes, para embalagem, né? Então, a indústria de embalagem, a indústria de processamento, como você empacota, como você leva, como você pensa a distribuição de alimentos, eles têm um curso de engenharia mecânica, que é esse que a gente vai ter a primeira oferta. A ideia é que haja uma vaga por ano para os engenheiros mecânicos fazer esse curso lá, mas como aproveitamento de estudos no primeiro momento. Tá? E os engenheiros de alimentos lá vão fazer engenharia mecânica aqui. Eles querem que seja cruzado, com a exigência deles. Eles não querem que venha o engenheiro mecânico fazer aqui, como a gente não tem esse engenheiro mecânico peculiar, ele quer que o engenheiro de alimentos venha fazer de mecânica aqui e o nosso de mecânica aqui vai fazer lá. Pelo menos uma vaga por ano, é isso que a gente está tentando fazer. Ou de aproveitamento de estudos, o mínimo, ou levando isso para o diploma. Tor Vergata é a Universidade Roma II, que é um campus totalmente novo, quando a Sapienza, que já é gigante, ficou tão grande, eles, para ter uma gestão melhor, fizeram uma outra universidade. A 2 já cresceu tanto que já fizeram a Roma 3. E é coisa de 200 mil alunos, o grande que a gente fala. Né? Nós somos 98 mil, para vocês terem ideia, com a graduação e pós-graduação. A Roma 1 é 200 mil alunos, uma coisa absurda. Então, esse campus de Tor Vergata fica na periferia de Roma, é totalmente moderno e parece uma universidade brasileira. É um campus com muitos espaços envolvidos, muito lugar para ser construído, linha de ônibus interna, alojamento, é muito parecido. Trento, a gente está querendo fazer ou duplo diploma ou projeto de estudo, e Trieste, voltado para a engenharia naval. A engenharia naval na Itália são 3 universidades que tem. Trieste, Gênova e a Nápoles, que tem engenharia naval. A gente está conversando com Trieste, justamente para que engenheiros navais possam fazer engenharia naval em mais opções do que nós temos hoje. O INSTA e Toulon-Var, na França, que dá para ser feito. Né? E a gente está, por exemplo, falando com a Espanha, depois eu vou apresentar para vocês alguma coisa com outras questões. Então, isso que a gente tem. Quem está no segundo ano, pode ser que várias dessas opções já estejam viáveis para frente. O que eu queria falar para vocês, a Itália terminou, eu vou falar rapidamente de Portugal e de Espanha, que não tem nenhum dia especial. A gente já tem um duplo diploma vigente com o IST, que são de 18 meses, e esses 6 meses você pode fazer no Brasil ou em Portugal, já previsto no acordo, e a gente está discutindo esses 5 universidades, os duplos diplomas. Está demorado, mas a gente um dia vai chegar lá. E na Espanha, a gente já tem, aí eu inverti, deixa eu ver a página. A próxima é esse aqui, ó. A gente tem duplo diploma com o Politécnico de Madrid em civil e ambiental, já está vigente, já teve vaga, vai gente esse ano para lá. Tá? E a gente está negociando com essas faculdades. Só que tem uma peculiaridade na Espanha, que a engenharia de produção tem produção mecânica, produção química e produção eletrônica. Então os cursos de eletrônica, química e mecânica falam dentro da faculdade de engenharia industrial. A Universidade de Minas é uma faculdade à parte, que tem uma mina dentro da faculdade. Você tem debaixo da faculdade, você entra numa mina que tem tudo lá o que você pode fazer. Informática e telecomunicações. Aí voltando, a gente tem aproveitamento de estudo com a Universidade Politécnica de Valência. Estou indo mês que vem para negociar o diploma com eles, que também está super demorado, vamos ver se a gente chega. E Catalunha. A Catalunha, já falei no primeiro dia, o problema é que tem que ser catalão. Isso está sendo a nossa dificuldade. Né? Quer dizer, por uma afirmação local política, eles estão com tudo em catalão. Então é complicado. Né? Então a gente vai ver o que vai fazer. Você deixa, hoje já tem aproveitamento de estudos. Você pode ir lá e aí você procura os cursos que tem em espanhol e faz. Ou então você arrisca, faz o curso intensivo em catalão e faz os cursos em catalão. Esse aqui são outras universidades da Espanha que a USP tem acordo. E você está com eles lá na Undergrad. E a negociação até o ano que vem é PUC do Chile, Universidade do Chile, a Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia, e a Universidade Nacional de Colômbia. Eu acabo com esse slide
O Ciências Sem Fronteira, na Itália, tem uma peculiaridade. Não são todas as universidades italianas que estão no Ciências Sem Fronteira. São algumas que se comprometem a fornecer vagas dentro de um critério de qualidade. Então, esse aqui era a primeira versão. Isso aqui foi ampliado para mais umas 5 universidades, 5 ou 6 universidades. Esse folheto que você tem aqui, eu não sei se é desse ano ou do ano passado. Tá? Se foi desse ano, deve ter um número maior do que essas universidades que vocês têm aqui. Tá bom? Muito obrigado, era isso que eu tinha a falar para vocês. Eu vou abrir rapidamente para perguntas sobre isso, tem algumas coisas específicas sobre os outros diplomas. Então a gente deixa no fim, se fala. Eu queria saber, eu posso concorrer para, eu quero ir para uma faculdade da Itália, de Milão, por exemplo. Eu posso concorrer para Milão e para uma outra, se caso não conseguir Milão? No duplo diploma ele é unificado, você põe 5 universidades, entre as 32 do diploma que a gente tem, ou 104 aproveitamento de estudos. No aproveitamento de estudos você põe 7 opções, desde que você tenha proficiência nesses países. Então a gente tem 5 universidades italianas para aproveitamento de estudos, vai ter 6 ou 7, você pode pôr 7, dando ordem de preferência. No duplo diploma você também pode pôr quanto você quiser, pode pôr francesa, italiana, né? Se você tiver. Vamos deixar para fazer as perguntas depois antes. Chamada professor Marcelo para falar. Bom dia. Me chamaram hoje para falar das provas de proficiência que são aplicadas pelo Instituto e que todas elas valem para o Ciências Sem Fronteiras. Bom, para começar, a proficiência em italiano, ela, ainda que os cursos, alguns deles, aceitem o inglês, não interessa a nós enviar os nossos estudantes para morrer de fome na Itália. Então, de qualquer forma, a proficiência em italiano serve para a vida que vocês vão ter lá durante um ano. Para o Ciências Sem Fronteiras, sim. O inglês é a faculdade aceitar o aluno. Sim, não, claro, mas ainda assim eles podem seguir alguns cursos em inglês lá. Mas para o Ciências Sem Fronteiras, só o italiano. Atualmente são 4 testes que valem para o Ciências Sem Fronteiras. O teste de Siena, que é o TIES, o teste de Perugia, que é o CELI, o teste de proficiência feito pelo Instituto, só o lato sensu, não escrito sensu, e a prova específica para o Ciências Sem Fronteiras, que acontece como foi esse ano, entre janeiro e fevereiro. O TIES e o CELI, que são as provas de por excelência em italiano, acontecem a cada 6 meses. Então, tanto a inscrição quanto a inscrição para as provas acabam muito antes das próprias provas, então são sempre 2 meses antes da execução da prova, e a frequência que elas acontecem são muito menores. O teste de proficiência feito pelo Instituto acontece todo mês, e o teste do Ciências Sem Fronteiras quando sai o edital da CAPES. TIES e o CELI são específicos, então você concorre para um determinado nível do quadro comum europeu. Para o
o edital desse ano, 2013 e 2014, eles estavam pedindo o nível B1 mínimo para o Ciências Sem Fronteiras. Então você se inscreve para a prova já pro B1. O teste de proficiência acontece, ele tem uma progressão. Ele parte do A1 e chega até o B1. Dependendo da pontuação que você fizer, tem uma correspondência com o quadro comum europeu. O teste do Ciências Sem Fronteiras, esse ano mudou de nome. A CAPES decidiu não chamar mais de proficiência, mas teste de nível. Então ele partia também do A1 para chegar até o nível B1. Obviamente, o TIBS e o CHED são muito mais complicados, porque você presta para um nível determinado e eles pedem todo o conhecimento daquele nível. Prova escrita e prova oral. A proficiência também prova escrita e prova oral, mas já com balanço entre os níveis. E o teste do Ciências Sem Fronteiras, a grande diferença é que até o ano passado não tinha a prova, não tem ainda, a gente não sabe como vai ser esse ano, não tem a prova oral. Então, toda a prova é escrita e a partir disso eles dão uma nota. Os calendários... desculpe. Existem ainda duas provas que o Instituto não oferece. Nós não temos o convênio com as universidades que aplicam essas provas, mas também são válidos para os Ciências Sem Fronteiras, que é o Romatré e o PLIDA, que é do Instituto Dante Alighieri. Então todas essas provas servem também para os Ciências Sem Fronteiras. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é muito teórico, porque a gente depende do edital da CAPES para ter a certeza do que vai acontecer no Ciências Sem Fronteiras. E normalmente eles lançam o edital só em outubro. Então, até outubro pode haver uma série de negociações para determinar esses tipos de prova. Tudo isso foi válido para 2013 e 2014, para o edital que está em vigor esse ano. Mas a ideia da prova, tanto da prova como das proficiências, ela pode variar de acordo com o que a CAPES acha necessário. A ideia, a tendência, na verdade, é que o critério de seleção também para o Ciências Sem Fronteiras endureça um pouco. Eu trabalho com Ciências Sem Fronteiras já desde o começo, desde 2012. Eu entrei no final de 2012 para trabalhar com Ciências Sem Fronteiras. E naquele primeiro ano, a nota de corte do edital era 50 e no meio do caminho eles abaixaram para 35. Por conta das notas que os alunos tiveram. De 100 até 100. As provas são sempre de 0 a 100. A média era 50%, eles abaixaram para 35%. Esse ano, a CAPES colocou a meta como 50%, diminuiu para 45% e depois não mudou mais. Alguns alunos que fizeram a prova para Ciências Sem Fronteiras acabaram com 44,5% e não passaram. Então, porque a CAPES não mudou essa determinação, eles estão endurecendo um pouquinho em relação ao critério de seleção. Porque a tendência é continuar com essa iniciativa, mandar cada vez mais brasileiros para lá. E como já é uma coisa que acontece desde 2012 e que se sabe, ao final do ano sai o edital, os alunos têm tempo para se preparar. Não é uma novidade como foi em 2012. 2012, 2013 e agora o terceiro ano, 2014.
eles estão endurecendo exatamente porque os alunos já sabem. A tendência é que isso endureça um pouco mais, não chegando ao absurdo de 80% da prova, mas se estabilizar nos 50%. Para as outras provas, depende sempre do conhecimento que vocês têm. Então, se vocês vão prestar um TIPS, um CHELI, até o B1, vocês precisam estudar. Para o Ciências Sem Fronteiras e também para a proficiência do Instituto, já tem mais a maleabilidade dos níveis. Então, para a prova de proficiência que nós fizemos antes do Ciências Sem Fronteiras, a nota de corte era 70 de 100, mas com os 3 níveis, e a prova oral. A prova do Ciências Sem Fronteiras, exatamente por ser um teste de nível, era muito mais simples. Essa foi, inclusive, uma das recomendações que nós dávamos antes, depois de outubro, antes das provas, ainda com o TIPS, o CHELI e a proficiência em andamento, de esperar a prova do Ciências Sem Fronteiras, porque ela é muito mais simples. Independentemente se a nota de corte é 50, 60, 70, a prova em si é muito mais tranquila. Então, em relação à preparação para as provas, precisa estudar. Não tem outro jeito. Como o francês, como o inglês, como o alemão, o espanhol, quando se presta uma prova de proficiência, precisa de algum estudo anterior. Pelo nível das provas, o ideal para se estudar uma língua seria 1 ano. Aconteceu muito desse ano de alunos querendo começar a estudar 1 mês antes da prova. E é impossível. Não tem milagre que faça superar a prova 1 mês antes do exame. A preparação deve começar antes, de qualquer forma, seja com aula particular, aula em grupo, mas já voltado para o tipo de exame que vocês pretendem fazer. Se na data da prova do Ciências Sem Fronteiras, como aconteceu muito, época de férias, se vocês não puderem estar presentes para fazer a prova específica, tentem fazer antes. Mas é necessário estudar. Vocês não conseguem fazer a prova sem ter uma preparação mínima. Todas as provas, o TIPS, o CHELI, a proficiência e também o Ciências Sem Fronteiras, e eu repito, sempre muito hipotético, porque ainda não se sabe como vai ser a prova desse ano, elas são divididas em 3 partes: gramática, comunicação e texto escrito. À exceção do teste do Ciências Sem Fronteiras, todas as outras também possuem a parte oral. Então vocês precisam saber falar, de qualquer forma, para poder superar a prova. Todas elas com seus respectivos pesos e a nota se faz com uma somatória geral das notas obtidas. Não serve, por exemplo, devorar um livro de gramática se para todas as outras partes vocês não se prepararem. Sobretudo com o TIPS e o CHELI, que são os mais rigorosos. Exatamente porque o Instituto funciona só como uma entidade que aplica o exame. Siena e Perugia mandam as provas, nós aplicamos e depois devolvemos para eles para que seja feita a correção.
a proficiência lato e o teste do Ciências Sem Fronteiras, somos nós que desenvolvemos, aplicamos e depois fazemos a correção. Exatamente por isso existe essa diferença de rigor. Não tem um nível específico e as provas são voltadas para o público. Então, todas as nossas provas são feitas para brasileiros e não para todo mundo com a de Siena e de Perugia. Todas essas informações elas são distribuídas pela CAPES com o edital. Então, ainda, se eu não me engano, no site da CAPES tem o edital do ano passado, que foi válido esse ano, e ali algumas linhas gerais, desde o processo de seleção até a classificação para os Ciências Sem Fronteiras. Uma das perguntas que nós ouvimos frequentemente é: quando acontece a seleção? Porque a inscrição é feita sempre para Bolonha, que é a Secretaria Didática. Vocês inscrevem para Bolonha e dali, depois da prova, tem uma seleção. Mas vocês escolhem as universidades, é a Secretaria que faz a seleção de acordo com a nota que vocês têm. Todas aquelas universidades fazem parte. Para esse ano houveram algumas modificações, como disse o professor, e é capaz que para o ano que vem, 2014 2015, hajam outras. Tudo isso só com o edital que vai sair. As provas normais, vamos chamar assim, são feitas sem seguir o critério que serve para os Ciências Sem Fronteiras. Então vocês podem se inscrever, fazer e reprovar. O Ciências Sem Fronteiras diminui a quantidade de carga, de peso da língua, exatamente porque o critério é mais baixo. Enquanto o TIES e o TCHEV que vocês deveriam fazer, se pede B1 para os Ciências Sem Fronteiras é só o A2, que correspondia aos 50% da prova desse ano. E a inscrição é sempre feita pelo site do Instituto. Uma coisa que eu queria dizer desde já, para quem pretende se inscrever para o Ciências Sem Fronteiras, o Instituto não tem nenhuma autonomia em relação ao Ciências Sem Fronteiras. É tudo critério da CAPES. Desde do tipo de prova até a nota de corte. Nós fazemos e corrigimos as provas e essas notas são enviadas depois. Mas nós não podemos responder por aquilo que está no edital. Então, todas as informações devem ser tiradas diretamente com a CAPES. Para todas as outras provas que sejam normais e correntes, vocês podem encontrar todas as informações pelo site do Instituto, que está nesse folheto que eu deixei com vocês, ali na frente. Tem o site do Instituto, lá tem todas as informações para os testes. E o Ciências Sem Fronteiras, depois, quando a CAPES decidir quais são os critérios para as provas, a inscrição também é feita pelo site. Bom, acho que sobre as provas é basicamente isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a prova ou a correção das provas, como foram nesses últimos anos? Não. Porcentagem de aprovação, sucesso dessa prova.
foi... Não, na verdade foi de todo o Brasil. Com exceção de Brasília, Distrito Federal, não, Brasília, Bahia e Espírito Santo, que é competência do Instituto do Rio de Janeiro. A taxa de aprovação desse ano girou em torno de 70%. Que tiveram a 2, um mínimo de 45% da aprovação da prova. Claro, quem tirou 45% da prova não tem o mesmo percurso de estudo de quem tirou 80%, 90%. A CAPES determinou um percurso de estudo sempre em relação à língua. Os cursos nas universidades são sempre os mesmos. Mas em relação à língua, a CAPES determinou que de 45% até 75%, essas pessoas deveriam fazer um curso online de italiano, que provavelmente deve começar agora em junho. Ainda precisa de uma série de acordos entre Bolonha Instituto e o ICOM, que é o consórcio de 20 universidades italianas que oferece esse curso online, para os alunos brasileiros que atingiram esse nível de 45 a 75 possam aprimorar a língua italiana antes de chegar na Itália. De 75 a 85 foi o que nós consideramos já como nível B1, e esses alunos fariam só a parte intensiva e extensiva do curso de italiano, isso já lá na Itália. De 85 a 100 era só a parte extensiva. Então, de qualquer forma, ainda que se passe pelo processo, pela prova de seleção, o curso, o estudo da língua continua durante todo o ano que os alunos precisam cumprir na Itália. 70% ainda é uma taxa de aprovação baixa, como eu vejo a coisa. Nós pretendemos que esse nível de aprovação suba para 85% a 90%. Só que não é... isso já não é mais critério nem da CAPES nem do Instituto. Deve partir dos próprios alunos, com a preparação antes da prova. Porque é muito complicado você pensar em uma prova que tenha um nível determinado. Então, essa prova foi até o A2, que exige uma preparação bastante básica, se nós pensarmos em relação linguística. E 30% de 2.400 pessoas que prestaram para Ciências Sem Fronteiras esse ano não comam o nível da prova, para que isso não reflita depois na imagem mesmo das universidades brasileiras e dos Ciências Sem Fronteiras. Porque o grande problema que nós tivemos em 2012 foi exatamente das críticas que as universidades italianas fizeram para a CAPES em relação ao nível do italiano dos alunos brasileiros. Então, como se pretende manter esse acordo de Ciências Sem Fronteiras e tornar o projeto uma ideia perene, se nós abaixarmos o nível das provas e os alunos continuarem chegando na Itália sem conseguir seguir as aulas, não teria muito futuro para o projeto, que seria uma pena. Todas as provas são pagas, inclusive a prova do Ciências Sem Fronteiras. Os valores do TIMSS e do GELI são colocados pelas universidades. O GELI
custa 280, sempre, reais, já feita a conversão. E o TIPS varia de 128 a 512. Varia por nível. A prova de proficiência normal, lato, 190 reais. E o ano passado o Ciência Sem Fronteiras fez esse valor também, porque ele incluía como prova de lato sensu. Então o valor de aplicação foi o mesmo. Obrigado, professor Marcelo. Por último, eu queria chamar o Bruno, que estudou na Universidade de Padua, fez aproveitamento de crédito lá. Já contou um pouco da experiência dele. Boa tarde, meu nome é Bruno. Eu fiz engenharia mecânica na Poli e me formei esse ano. E quando fui para a Padua não tinha Ciências Sem Fronteiras, era pelo seguinte, fiz entrevista com o professor bom, eu não sei muito o que falar, eu queria talvez abrir para perguntas, acho que é até mais fácil, né? Quanto tempo? Fiquei um ano. Eu entrei em 2000, fui no meio de 2011 e voltei em 2012. Qual o curso? Muito bem, engenharia mecânica. Eu fiz mecânica também, só que lá bem perto em relação ao curso. Eu fiz economia, fiz uma matéria de ciências políticas também, que eu queria aprender sobre várias coisas, eu fui fazendo várias matérias assim também. Fiz economia, logística industrial, dinâmica do veículo e supply chain management, que era uma matéria em inglês, né? Lá você tem tanto matéria em italiano quanto matéria em inglês. Eu busquei fazer uma matéria italiana para aprender a língua e busquei uma matéria em inglês também para aprender melhor o inglês, né? Que quando fui para lá não era tão bom assim. Eu fiz o turno de estudos, só que eu acabei mudando um pouco na hora que chega lá. Porque lá, assim, não é que nem aqui na Poli que você tem que se inscrever no Júpiter, daí você faz a matéria durante o ano. Você pode se inscrever na matéria, ou começar nas aulas, desistir e fazer uma outra matéria, por exemplo. Você pode só fazer a prova, por exemplo, você não precisa seguir o curso inteiro para fazer a prova. Eu fiz umas matérias que depois de ter cursado 6 meses de uma matéria, eu resolvi fazer no finalzinho a prova e passei na matéria. Então não era tão difícil assim, né? Eu queria saber como é que é o inglês dos professores de lá, que vocês vão usar aulas de inglês. Depende. Italiano fala mal inglês, na verdade. Você fala um sotaque bem carregado, assim. A de economia que eu fiz, o professor falava muito bem, que ele tinha estudado em Nova York, alguma coisa assim. Mas, no geral, quando a matéria era em italiano e o cara falava inglês, era difícil de entender. Eu tinha que perguntar pro cara do lado, que o cara tinha falado, não dava para entender nada. O sotaque deles é bem ruim. Mas quando a matéria é dada em inglês mesmo, os professores são mais preparados, digamos assim. Tem uma matéria que eu comecei a fazer sobre o destino final, na verdade foi uma semana na aula. O professor, a matéria é em inglês, só que chegou no primeiro dia de aula e falou assim, pode ser em italiano, todo mundo falou que sim, eu vou estudar italiano. É Itália, né? Não é a Alemanha que mais se escrito, né? O professor Fonseca comentou que o jeito de avaliar lá os alunos é diferente, então eles têm um período que eles estudam sozinhos e a aula é meio que não presencial, você pode ir se você quiser, você se inscreve para a prova. Como é que foi encarar esse tipo de rotina lá com relação à Poli? Então, lá, por exemplo, uma matéria de 9 créditos corresponde a 6 créditos na Poli, mais ou menos, aproximadamente. Os outros 3 créditos, os caras esperam que você estude em casa. É meio que assim. Mas em relação à presença, em todas as matérias que eu tive, não tinha presença. Se ia na aula ou não ia, era indiferente. Só que o período que eles esperavam que você estudasse em casa, mas eu fiz que nem na Poli, estudei na véspera da prova. Teve muita diferença.
Em relação à didática, a mesma coisa, eu acho. Tanto na... lá eles têm um pouquinho mais de acompanhamento, talvez. Assim. O professor tenta, talvez, passar melhor a matéria na forma. Claro que não é todos, não são todos na poli que são assim, mas... eu acredito que seja bem parecido. Assim. Quanto de italiano você sabia quando foi? Então, eu estudei aqui 1 ano e meio de italiano, só que foi um pouco particular, um pouco com o professor, com a aula, com o sala e tudo mais. Quando eu cheguei lá, eu fiz o teste na P2 no amigo. É que é bem parecido, na verdade, então não teve tanta dificuldade em relação à língua. Primeiro dia de aula, assim, você entende, pelo menos eu entendia bem o que os professores falavam, meus amigos também. Só alguns termos específicos você não entendia, mas uma semana de aula você já pega isso fácil. Aliás, qual foi a maior diferença que você percebeu em relação à cobrança das matérias e em relação à qualidade do ensino? Então, em relação à cobrança, lá é quase zero, assim, não tinha lista, não tinha nada. Como a prova era no final do semestre, eu pelo menos acabava deixando para o final as coisas. Na verdade, não é que nem na poli tem o primeiro AP, o P2, P3, dividido assim. Lá tem 2 apelos, é o primeiro e o segundo apelo. Na verdade, são 2 chances de você fazer a prova. Você fazer o primeiro apelo, no passar, você faz o segundo. Ou você pode não fazer o primeiro e fazer o segundo, por exemplo. O professor ele dava a matéria, só que ele não cobrava muito, assim, não tinha nenhuma espécie de cobrança. Você tinha que estudar e passar na prova no final. Em relação à qualidade, as matérias que eu fiz eu achei um pouco, em relação, pelo menos na mecânica, a didática melhor. Assim. Era mais bem dado. Eles davam, na verdade, muito mais do que eles cobram na prova, porque eles esperam que você consiga aprender mais com o curso do que na prova. Assim. A prova cobrava bem menos. Tanto é que várias coisas que o cara dava na aula, ele nem cobrava na prova. Assim. Era coisa muito mais além do que quero cobrar na prova, porque lá eles têm uma cultura de aprender o máximo possível, por exemplo. Se o cara tira 5 na prova, o cara é capaz para tirar 8. Não pode, muito menos. Dificuldade em relação a trabalho e viagem, não só relacionado à faculdade, mas por conta própria por lá? Meus trabalhos se diz trabalho, estágio. Na verdade eu não busquei estágio quando eu estava lá, porque estava em crise o país, eu acabei fazendo só a faculdade. Em relação a amigos meus em Pádua, nenhum estagiou, na verdade. Eu tenho um amigo que foi para lá agora e está trabalhando na faculdade, assim, mas ele é brasileiro também. Se eu fosse ir atrás, talvez até tenha, mas no momento eu não fui atrás do carro. Em relação à viagem, se diz para Itália ou para... Você ficou muito preso dentro da bolha da universidade, ou então só na Itália, ou na região da Itália que você ficou? Ou você teve a oportunidade de conhecer outros países? Não, fui para 10 países que eu estava lá. Eu tenho amigos que foram mais até, mas é mais com relação ao dinheiro, porque eu não tinha uma bolsa, por exemplo. Na época eu não tinha ciência de fronteiras, infelizmente, daí as viagens eram por minha conta. Mas é barato viajar por lá, por exemplo, uma viagem de uma semana, você gasta uns 400 euros, por exemplo. Com a bolsa de fronteiras você consegue cobrar isso fácil. Em relação a viagens é bem livre, assim, você pode, como não tem presença na aula. Bem de boa. Eu tenho uma dúvida, você falou do apelo 1 e apelo 2, não é isso? Isso. Eles são próximos ou é tipo no meio do semestre e outro no final, se você passa no primeiro não precisa fazer o segundo? Então, na verdade, deixa eu ver. O primeiro era mais ou menos no meio de janeiro, final de janeiro, o segundo era no começo de fevereiro. E tinha algumas matérias que tinha terceiro apelo, que era em julho, que era como se fosse uma regra, assim, mas não é exatamente. E se você passar no primeiro, você pode não fazer o segundo. Mas eles têm essa cultura que se ele tirar, que lá é de 0 a 30, a média, na minha faculdade é 18. Se o cara tirar 19, ele vai fazer. Ou italiano.
brasileiro. No caso, é propriedade de crédito, não sei como tem diplomas, né? Como foi a sua integração lá com o italiano, os estrangeiros, como que você dá? Então, em Pádua, Pádua e Gênova são as cidades que mais tem intercambista. Então, como eu fiquei na residência universitária, a gente chegou na primeira semana lá, tem tudo, tem uma festa de integração, conheci os italianos, os espanhóis, todas as nacionalidades possíveis. Os italianos, como eles estão lá no país para estudar, eles levam mais a sério e não vão tanto para as festas. Você pegar os outros europeus que estão lá, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana festa. A gente ficou bem amigo de pessoas da Espanha, Portugal, que eles eram também mais parecidos com a nossa cultura, assim, o pessoal mais latino, eles eram bem parecidos com a gente, assim, em relação a dia a dia, conversa, bem assim. Vocês americanos? Americano tinha um cara, só um cara eu acho que eu conheci americano, ele era meio maluco, assim. Ele era doutorando, uma coisa assim, um cara bem inteligente, o cara jogou na NASA. Americano, mesmo assim, só esse cara que eu conheci. O custo efetivo que você teve lá, você sabe bem isso. Qual que é o mínimo para você? Então, você precisou, na média, né? Na média, como gastar mais? Por mês dá uns 500 euros, talvez. 400, 500 euros, né? Residência era 250 euros, o resto é gasto no dia a dia mesmo. Viagem à parte, no caso. Mas para viver. Uma experiência particular, o planejão de pago, tudo que fala aqui. Então, tem 5 planejões lá, na verdade. 2 são ruins e 3 são muito bons. O preço lá, acho que era 4 euros o planejão. Como era estudante da faculdade de intercâmbio, tinha um certo desconto. Tinha uns italianos que pagavam 1 euro, que tinha, tem aqui na USP que tem a parte mais barata, mais cara. Mas no geral era muito boa a comida. Eu procurava uns planejões bons, assim, era, sei lá, comparado com restaurante até no dia. Era muito bom mesmo. Assim. É bom de opção e a qualidade da comida. Qualidade, melhor que aqui no planejão, com certeza. De sobremesa, de vez em quando, tinha doce que os caras faziam, sorvete de bom, sorvete de de corneto, sobremesa, era bem legal. Eu, em 91, fui num bandejão que tinha chope à vontade. Exatamente. Tem chopinho à vontade. Foi o único lugar que eu vi chope à vontade foi o bandejão de pago. Tem chopinho à vontade. Era bem legal. Assim. A gente às vezes quando se diz sexta-feira, né? A gente jantava lá, aproveitava, bebia um pouco e uma festa. Era bem bar. Uma coisa que eu queria comentar, claro, você foi na casa dele? Então tinha a casa dele, só que não tinha entrado. Em Pádua, o Galileu deu aula. E tem onde ele dava aula, chama Cátedra do Galileu. Que ele chegava das aulas dele. E tem uma outra coisa muito interessante em Pádua, foi onde se praticamente organizou a anatomia. A anatomia era estudada de uma maneira muito assim, era complicado estudar anatomia, porque em 1200 não se podia cortar o corpo humano. Então tem uma sala, não sei se é visitável, mas não é assim tão aberta. Tinha uma sala grande com um negócio Isso. É um anfiteatro gigante, que você fica de pé, como as aulas de anatomia são dadas hoje, e embaixo tinha uma mesa que eles, por 1200, 1300, eles estudavam cadáveres, era proibido. Por parar, pelos costumes da época, pela religião, tudo. Só que embaixo passava um riozinho. E eles tinham, do outro lado da mesa, tinha um boneco para fazer os exames. Então eles estavam dando aula. Se viesse a polícia lá, eles virava, o corpo caía e ficava. Mas em Pádua não. Tem a cadeirinha até hoje, dentro da sala da Europa inteira, que eu fazer lá. Aprovou, saía para a galera. Irmãos, por exemplo, não aprovou, saía lá e para casa, ninguém sabia. E acabava por aí, né? São duas coisas da vida universitária.